Existem sonhos que não apenas inspiram, eles provocam. Às vezes aquilo que Deus planta em você pode despertar rejeição ao seu redor. Em Gênesis 37, entramos em uma das narrativas mais dramáticas e teologicamente ricas das Escrituras. O início da história de José, um jovem marcado por sonhos e também por conflitos familiares profundos. Mas aqui está o ponto central desde o início. Deus está em silêncio no texto, mas absolutamente ativo na história. José é apresentado como o filho amado de Jacó, o filho da velhice, aquele que recebe uma túnica especial, símbolo de favoritismo. E então surge uma primeira tensão. O amor desordenado de um pai gera inveja nos irmãos. E aqui já somos confrontados. Será que dentro das nossas relações mais próximas existem sementes de divisão sendo alimentadas silenciosamente? O texto diz que os irmãos o odiavam e já não lhe podiam falar pacificamente. Isso é sério. O ódio começa no coração, mas rapidamente contamina palavras, atitudes, decisões. E então José sonha. No primeiro sonho, os feixes dos irmãos se curvam diante do feixe dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam diante dele. Agora pense comigo. Deus estava revelando algo ou José estava apenas sendo ingênuo ao compartilhar? Talvez as duas coisas estejam em jogo, mas o fato é que os sonhos eram reais e profundamente provocativos. E aqui surge uma reflexão inevitável. Você está preparado para carregar aquilo que Deus lhe mostrou, mesmo quando ninguém ao seu redor entende? Os irmãos não apenas rejeitam o sonho, eles passam a odiar ainda mais o sonhador, porque muitas vezes o problema não é a mensagem, é quem a carrega. E então vemos algo que precisa ser dito com clareza. Há pessoas que não suportam o que Deus está fazendo em você, porque isso confronta aquilo que elas ainda não estão dispostas a viver. O cenário se intensifica quando Jacó envia José para ver como seus irmãos estavam. Um gesto simples, mas que se torna o ponto de virada da história. Ao vê-lo de longe, os irmãos conspiram. Lá vem o sonhador. E decidem matá-lo. Perceba a gravidade disso. O sonho não foi atacado diretamente, o sonhador foi. Porque destruir José parecia aos olhos deles uma forma de impedir o cumprimento do propósito de Deus. Mas aqui está uma verdade que precisa ser gravada. Nenhuma conspiração humana pode anular um decreto divino. Rúben intervém, tentando livrá-lo da morte, e José é lançado em uma cisterna, um poço vazio. E aqui a narrativa nos leva a um momento silencioso, mas extremamente profundo. Imagine José ali, sozinho, traído, confuso. Onde está Deus nesse momento? Essa é a pergunta que ecoa também em nossas vidas. Quando somos lançados em cisternas inesperadas, situações de dor, rejeição, injustiça. Será que Deus ainda está no controle? A resposta do texto, ainda que implícita, é um firme sim. Judá então propõe vendê-lo. José é vendido por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas. O filho amado se torna escravo. E aqui o contraste é chocante. Aquele que sonhou com exaltação agora experimenta humilhação. Mas isso nos ensina algo essencial. O caminho do propósito de Deus muitas vezes passa por vales que não fazem sentido imediato. Enquanto isso, os irmãos mancham a túnica de José com sangue e a apresentam a Jacó, que conclui que seu filho foi morto por um animal feroz. E então vemos um pai mergulhado em dor, um filho em escravidão, e um Deus que continua escrevendo a história.
As implicações espirituais são profundas. Gênesis 37 nos mostra que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir seus planos. Ele não é limitado pela inveja dos homens, nem pela injustiça das situações. Pelo contrário, ele governa tudo isso. Na prática, isso nos chama a confiar, mesmo quando não entendemos. Nos chama a permanecer fiéis, mesmo quando somos mal interpretados. Nos chama a não desistir, mesmo quando aquilo que Deus prometeu parece distante. O que parece interrupção, amanhã será entendido como direção. Pois Deus nunca perde o controle da história, nem mesmo quando se sente que perdeu o controle da sua. E então, maravilhosamente, tudo isso aponta para Cristo. Porque José é rejeitado pelos seus, vendido por moedas, humilhado injustamente. É uma sombra daquele que viria, Jesus Cristo, o Filho amado, que também foi rejeitado, traído e entregue. Mas assim como na história de José, aquilo que parecia derrota se tornou instrumento da maior vitória. Na cruz, Deus transformou o pior ato da humanidade no maior ato de redenção. O sofrimento não foi o fim, foi o caminho. E então a pergunta precisa ser feita: você confia em Deus apenas quando entende, ou também quando tudo parece desmoronando? Porque no fim, os sonhos de Deus não morrem em cisternas, eles amadurecem no processo. Pense nisso. Que Deus te abençoe.